Olá, meu caro internauta, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí, que desejo muito que você tenha tido um final de semana muito, mas muito bom. E é claro, como nessa segunda-feira, você está nos dando o prazer da tua companhia, que sem a tua companhia não tem sentido a gente vir aqui toda semana, todos os dias, de segunda a sábado, como diz o outro, nessa labuta trabalhar. Não, é porque você está aí, é porque você acessa o rondonialvivo.com, é porque você procura se informar e você sabe, né? É notícia de qualidade. Afinal de contas, são 13 anos de história, é o site com o maior número de acesso da região norte, 6 milhões de acessos todos os meses. Isso não se conseguiu de uma noite para o dia, não. Foi muito trabalho e há uma equipe que, graças a Deus, muito esforçada, está dando conta do recado, tá bom? Muito obrigado a você. E eu espero que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita saúde, acima de tudo, muito equilíbrio. O mundo está muito violento. O Brasil, então, meu amigo, nem se fala. Mata-se muito aqui. No final de semana teve aquele crime horrível. Acharam o rapaz com um saco enrolado com um saco plástico na cabeça, torturado, ou seja, uma coisa horrível. É um negócio lamentável, né? Mas vamos tentar manter a calma, gente. O diálogo ainda é o melhor caminho, certo? Não parta para as agressões físicas. E, aliás, por falar em diálogo, gente, tem mais uma vez, os pais, dessa vez aqui na Avenida Imigrantes, ali na entrada da ponte do Rio Madeira, na subida ali da ponte, estão fazendo um protesto contra a falta de transporte escolar. Gente, essa novela é uma novela cruel, isso é maldade que estão fazendo com essas crianças, gente. Aí vem o outro, porque pobre só não ganha um emprego melhor, não chega à faculdade porque não quer. Isso é mentira, gente, isso é mentira. Esse papo de meritocracia é uma mentira muito grande. Como eu sempre falo aqui, repito, é para você pensar mesmo, como é que eu posso exigir que uma criança que não terminou o semestre do ano passado, não começou esse ano porque não tem transporte, não tem barca, não tem ônibus, os ônibus que tem estão naquelas condições precárias, inclusive na semana passada ia caindo dentro de um rio, ali na linha da estrada do Taboca. E aí vem gente me dizer que não, porque gente. Prefeitura, pelo amor de Deus, prefeito do Chaves, são muitas crianças, são futuros, estão sendo jogados fora. O que você está fazendo é criando hóspedes para o urso branco. A verdade é essa. Vamos ser curto e grosso. É criando hóspedes para o urso branco. Depois, porque bandido bom é bandido morto, porque tem que estar. Gente, olha essa história aí por trás. Tá bom? Mas vamos conversar sobre uma coisa que eu acho muito interessante, uma conversa. Aliás, psicologia é um tema que se eu pudesse, eu iria um dia estudar psicologia, porque eu acho que conhecer a mente humana, conhecer os monstros e os anjos que habitam o ser humano, eu acho que é algo muito, mas muito interessante. E vamos falar hoje com a psicóloga e terapeuta de casal, Elza Belotti, super simpática, está aqui conosco, atendeu o nosso pedido, veio aqui para conversar um pouco sobre as crises do casamento, sobre as falsas válvulas de escape que muita gente anda procurando aí, e também sobre outros problemas como a depressão, como essa angústia, como a ansiedade, e esse ritmo que a nossa sociedade vive, tá? Um negócio, todo mundo está correndo. Então, às vezes eu paro e penso, gente, parece que esse cachorro que atrás do próprio rabo. Corre e nunca alcança. Não é isso? Mas vamos conversar com ela que é mais interessante, né? Vamos lá. Elza, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Gratidão pelo convite. Bom dia. Bom dia, Elza. Bom dia, muito bom dia mesmo. Segunda-feira, né? É. Sorriso largo desse aí, bom dia mesmo. Elza, antes de a gente começar, quem é Elza Belotti? Se apresenta para o nosso internauta. Elza Belotti é uma fêmea em construção que está aprendendo a ser humana, a gostar de gente, a ser mãe, a ser mulher, a ser profissional, a ter um amor por si mesmo e aprendendo a se amar. Demora muito para se construir? Demora. Enquanto viver. A construção é eterna. Elza, você que trabalha com terapia de casais, conversa com muitos casais, eu creio que de diferentes níveis econômicos, de escolaridade, enfim. Como é que estão os relacionamentos hoje? Qual a tua avaliação? As pessoas estão buscando muito no outro a responsabilidade de fazê-los felizes. E não é por aí. Ninguém vai te fazer feliz, ninguém vai ser a sua válvula de escape. E esse responsabilizar o outro pela nossa felicidade acaba gerando conflitos nas relações. Porque o outro não consegue nem se fazer feliz, como ele vai dar felicidade para outra pessoa.
Então, esse tem sido um dos maiores conflitos. O outro ser responsável pela felicidade. Agora, nessa tua experiência, trabalhando com casais, você começou a trabalhar com casais já faz algum tempo, né? Já desde 2005. Desde 2005. Nos dramas, ou nos problemas, ou são os mesmos ainda, desde quando você começou? Eu percebo que desde que o mundo é mundo, os conflitos eles vão aumentando um pouquinho, mas o central permanece sempre o mesmo. Pessoas mal resolvidas com si mesma, com a situação mal resolvida com pai e mãe, buscando a salvação da vida no parceiro. Então muda os personagens, muda o ambiente, mas o central geralmente é isso. É você querendo usar o outro como uma muleta, digamos assim. E um querendo salvar o outro, e querendo buscar no outro a felicidade para si. E como você falou, é correndo atrás do próprio rabo, mas a solução não é correr atrás do próprio rabo, é correr para dentro. Porque se eu corro para dentro de mim, eu me olho, eu me conheço, eu vou aprender a lidar com o outro e vou poder compreender que a minha felicidade é minha responsabilidade. Que o outro vai me transbordar, ele não vai me completar. Que eu sou inteira ou sou pela metade. Mas que o outro vai estar ali só para somar comigo, não para completar. Quando você fala que o casal está buscando, um busca no outro uma felicidade, essa busca, essa dependência, quais são os motivos dessas crises? Vem muito da infância, dessa carência de pai e mãe. Então, o pai e mãe, por melhor que ele foi, ele vai ter deixado faltar alguma coisa para o filho. É impossível também completar tudo. É impossível satisfazer uma criança. E uma coisa é eu, como adulto, olhar para a minha infância e falar assim, nossa, meu pai foi perfeito, minha mãe foi perfeita. Mas para essa criança, algo faltou. E é esse algo que me faltou, que eu não resolvo, que eu vou buscar no parceiro. E aí começa a falta de diálogo, ocupar o outro, esperar muito do outro, achar que o outro tem que me fazer feliz. E aí começam os atritos. E aí, quando começam os atritos, vem a violência, né? Geralmente, vem violência. Na maioria das vezes, a violência, muitas das vezes, ela é até velada. E a pessoa não tem nem ideia de que ela está sendo violentada. E, às vezes, o agressor também nem sabe que ele está cometendo uma violência. Mas começa de uma forma muito sutil. Tanto da mulher como do homem, mas na maioria das vezes é do homem para com a mulher. Não pode sair com a roupa tal, não pode encontrar tal amiga, e começa com as pequenas proibições que parece normal, que parece ser um ato de amor. E aí essa violência só vai aumentando, só vai aumentando. E lamentavelmente é quase que comum você deparar com assassinatos, com coisas muito sérias. Por que a nossa sociedade é uma sociedade machista? Isso vem desde a história dos primatas. Se você perceber, por exemplo, voltado um pouquinho para a sexualidade, o sexo, o mercado pornográfico, ele é o quê? Ele é voltado para o masculino. As casas de prostituição são voltadas para quem? Para os homens. Então, é uma cultura que a mulher está ali com o corpo para poder satisfazer o homem. E precisamos quebrar isso, e isso é antigo. Isso é da época da antiguidade, isso da Idade Média. Então, hoje na África, por exemplo, depois do tornado que passou por lá, as mulheres estão sendo abusadas em trocas de comida. Então, o corpo feminino foi, lamentavelmente, usado como objeto de prazer, como se nós estivéssemos ali que está satisfazendo os homens. Isso, eu imagino, também tem uma raiz na nossa história de escravidão. Que as negras estavam ali para satisfazer o senhor do engenho, não é isso? E muitas delas, quando a gente estuda a história da sexualidade, elas eram iniciadas pelos senhores de engenho na vida sexual. Então, os senhores de engenho transavam primeiro com elas enquanto elas eram adolescentes e depois os outros escravos poderiam ter um relacionamento com elas. Agora, Elza,
é muito comum a gente ouvir fora do Brasil, ainda mais nas comunidades aí, nos países e outros países de brasileiros e população local, tem muito estereótipo da mulher brasileira. É aquela mulher sedutora, é aquela mulher objeto sexual mesmo. Aí quando você ouve um governante falar que não é para transformarmos o Brasil num paraíso gay, mas quem quiser fazer sexo com mulher que fica à vontade, é lamentável, não é? Chega a ser repugnante um negócio desse. Patético uma fala dessa, porque é como assim, as mulheres estão disponíveis. E aí vem muito essa questão de nós não somos objetos de prazer. Nós merecemos ser respeitada. Nós precisamos ser vista como uma mulher, como a que é mãe. A primeira casa do homem é o ventre de uma mulher. E o homem precisa tomar consciência disso. E é não começar a pensar assim, se fosse a sua mãe, se fosse a sua irmã. Não, nenhuma mulher merece estar nesse lugar. É toda e qualquer mulher, independente da raça, independente da religião, independente do padrão, ela merece e precisa ser respeitada. E é lamentável. O turismo tem que estar aberto para o turismo, não para o sexo. O sexo é sagrado, o sexo é divino, o sexo transcende as pessoas. Precisamos tirar essa ideia de que o instinto nos move, não. O que precisa nos mover é o amor, é o afeto, é o carinho, é o diálogo, é o encontro, não o sexo. Elza, hoje a gente vê muito, e aqui sempre tem matérias, quase toda semana tem pelo menos uma matéria relacionada a isso, que é a violência contra a mulher por causa das redes sociais. Na tua opinião, as redes sociais vieram para ajudar ou para prejudicar os relacionamentos? Eu vejo tudo que sempre tem um lado bom. E eu gosto das redes sociais, que agora a gente tem a oportunidade de divulgar. Porque antes existiam, mas não tinha uma divulgação. Hoje acontece e é divulgado. Então, nesse sentido de estar divulgando, de estar esclarecendo, é bom. Mas tem outro contexto que vem as traições virtuais, né? Porque tem aquela muita fala machista assim, as pessoas não aceitam um relacionamento aberto, mas aceitam a traição. Parece contraditório, né? Então a rede social vem para poder abrir mais a cabeça das pessoas, eu vejo assim, com mais informação, com mais conteúdo. Lógico que tem muita coisa que não presta, tem muita coisa que é horrível, mas é poder ser mais seletivo, o que eu estou lendo, as fontes, se são confiáveis, e a partir de então eu vejo como positivo. Você falou a palavra traição. A traição, e é uma pergunta que eu sempre vejo também, trair via rede social, virtualmente, tem o mesmo efeito que trair fisicamente? Eu sempre digo que existe uma diferença entre traição e lealdade. Quando eu sou leal, eu estou dividindo aquilo que eu estou vivendo com meu parceiro, ele está sabendo o que está acontecendo. A fidelidade é diferente. A fidelidade é você estar ali sendo fiel àquele relacionamento. Então, se a pessoa está fazendo algo que o parceiro não concorde em rede social, é sim uma traição. Então, independente de como que ela está sendo feita. Então, traição virtual é o mesmo efeito que uma traição física. Sim. Se o que o parceiro está fazendo numa rede social vai contra as regras do casal, é sim uma traição. Crise de relacionamento, todo mundo sabe que existe. Acho que você conviver com uma pessoa é um exercício diário de resiliência, de perdão, de aceitação, de imposição também, que todo mundo se impõe em algum determinado momento, até para poder ter um equilíbrio na relação. Aí tem muitos casais que falam assim, o meu relacionamento é um relacionamento aberto. Porque assim a gente se sente mais próximo, a gente é mais fiel um ao outro, porque um sabe o que o outro está fazendo. Você concorda? Então, se o casal concorda e isso está fazendo bem para o casal, está tudo certo. Desde que existe esse diálogo e para ambos existe uma concordância, está funcionando, a coisa está fluindo. Por isso que o central de um relacionamento é o diálogo. Quando tem o diálogo, quando eles se aceitam, quando eles combinam
E o que combinado está dando certo, está certo. Tá certo. Recentemente nós tivemos uma matéria aqui no Rondônia ao Vivo que teve um impacto, assim, que teve de gente procurando o autor da matéria, que foi o jornalista Cícero Moura. Sim. Foi muita gente que era justamente sobre essa questão de uma casa de swing que tem aqui em Porto Velho, e por sinal é um local, como eu posso dizer, bem secreto, né? Qualquer um que chega lá, tá? Essa questão do swing, como você vê esses casais que frequentam esse ambiente? Conflito sexual, assim, todo ser humano tem. Porque é impossível uma pessoa passar pela vida e não ter uma dificuldade sexual. Então, às vezes o casal, eles não estão bem entre si, estão com problemas sexuais, tem fetiche, tem fantasia. Se o homem conversa com a mulher conversa com o homem, ambos estão de acordo e isso está sendo um progresso para a relação, isso está fazendo bem. O que não é legal é o homem colocar a mulher para se sujeitar a isso, para participar contra a vontade dela. Mas se está tudo bem entre eles, não tem problema, está tudo certo. E é preciso ter o diálogo. Se eles estão de comum acordo, está tudo bem e a coisa flui. Mas é preciso ter esse diálogo, ambos estarem aceitando, ambos estarem de acordo, porque é uma situação muito delicada. E às vezes a questão não é a relação sexual, às vezes é a falta de diálogo. Às vezes ir lá participar de um swing não vai resolver os traumas do casal, os conflitos. O que está precisando é de uma boa conversa. E aí só vai estar adiando um conflito, entrando numa fuga. Então, antes de ir para o swing, antes de fazer qualquer coisa, senta, conversa e principalmente se conheça. Saiba do que você gosta, do que você precisa, porque aí o que tiver que acontecer vai fluir um relacionamento aberto, um swing, um relacionamento fechado, as proibições. Então, é preciso olhar um para o outro, ter o diálogo. Olha, na relação eu aceito isso, eu permito isso, na relação eu gostaria de viver isso, como que é para você? É ter o diálogo, é expor, eu gosto disso, como que é isso para você? Que quando existe o acordo, quando existe a conversa, aí não vai ter conflito. Mas a dificuldade é exatamente essa, ter diálogo. E por isso que os casais acabam buscando a terapia, porque eles não conseguem dialogar entre si. Um quer impor para o outro. E impor não é a saída ainda é conversar. Mas você está falando, Elza, que existe o diálogo, agora muitas vezes o diálogo vem só de um lado, um quer impor as ideias de cima do outro. E não aceita que o outro diga não, né? Sim, exatamente. Então eu preciso estar muito aberta para eu poder me relacionar com alguém. Porque quando eu vou para uma relação a dois, antes eu preciso estar me relacionando comigo mesmo. Me conhecer minhas vontades, o que eu permito, o que eu não permito. Até para eu não me submeter a violências e nem submeter o outro também às minhas violências. Ser uma relação de afetividade. E isso não é só relação de casal. Quando eu falo casal, são duas pessoas independente de gênero. Mas relação de trabalho, relação de tudo. Nós precisamos nos relacionar com nós mesmos antes de irmos para o mundo, para que tenhamos relações saudáveis, independente do contexto. Certo. O que é a constelação familiar? A constelação familiar é um trabalho que Bert Helling, que é um alemão, que ainda é vivo, criou, e ele mostra claramente os padrões de repetições que nós vamos tendo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E quando eu percebo esse padrão de repetição que eu estou tendo na minha vida, por amor aos meus pais, aos meus antepassados, eu consigo mudar essa forma de atuar na vida e consigo a melhor qualidade de vida para mim e para quem está ao meu redor. E aprendo a valorizar, a honrar os meus pais, a vida que eles puderam me dar e começo a ter autorresponsabilidade. Porque uma das maiores dores do mundo é a falta de autorresponsabilidade. Eu responsabilizo todo mundo. Culpo meus pais, culpo o chefe, eu culpo todo mundo que está ao meu redor. Assumo, né? Menos assumir que tudo que está acontecendo comigo é de responsabilidade minha.
absolutamente minha. Elza, você que é psicóloga, a gente tem notado outra coisa que a gente nota muito aqui, e dos tempos para cá mais ainda, é a questão da depressão. É uma doença do século? É, e lamentavelmente é. E a quantidade de suicídios tem aumentado muito. Muito. Então as pessoas têm um grande mito que quem está... Pô, a pessoa estava sorrindo ontem e suicidou hoje. Então as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão sorrindo. Muitas vezes o excesso de trabalho ou até o excesso de riso, o excesso de saída com os amigos, pode ser uma fuga dessa própria dor. A pessoa pode estar ali. Então precisamos quebrar esse mito de que pessoa que está trabalhando, pessoas que estão numa rotina que parece normal, elas não estão sofrendo. Às vezes um sorriso está escondendo uma grande dor. As pessoas não comentam, não falam sobre as suas próprias dores, né? Se pararmos para observar, é feio falar de dor, é feio falar de tristeza. Está todo mundo mostrando a melhor foto, o melhor ângulo, o melhor sorriso. Todo mundo rindo no Facebook. Todo mundo rindo, aquele conto de fantasia. Mas a própria dor, a própria vida, a realidade não é mostrada. E não dá para ser feliz 24 horas por dia. Não dá para passar por uma vida sem trauma, sem dor. E é preciso a gente olhar para quem está ao nosso redor. Para quem está sorrindo também, para quem está trabalhando. Você estar bem, eu posso te auxiliar. Estar mais em conexão com a gente mesmo, para que possamos, ainda que nós estejamos num momento difícil, poder auxiliar quem está um pouquinho pior do que a gente. A gente sempre pode fazer algo para o outro. Na tua opinião, o que as pessoas devem fazer para evitar a depressão? Tem alguma regra? Buscar ajuda. Sentiu que a coisa não está bem, nós precisamos parar de engolir a nossa dor. Precisamos falar das nossas dores. Uma coisa é eu reclamar, ser um reclamão da vida que eu tenho. Outra coisa é eu estar engolindo a dor. Na maioria das vezes nós reclamamos da situação e não falamos do que sentimos. E é preciso nós começarmos a falar, buscar ajuda. Eu não estou legal, não estou dormindo. Fazer terapia não é feio. Buscar ajuda não é feio. Terapia, psiquiatra não é para doido. É para você não ficar doido, é para você não morrer. Buscar ajuda é lindo, buscar ajuda é sensacional. Sofrer que não é sensacional. Mas existe uma ideia muito, infelizmente, muito comum de que, se eu vou a um psicólogo ou se eu vou a um psiquiatra, eu estou louco. E muita gente não vai com medo desse selo que pode colocar, né? Sim, quando eu falo assim, eu faço terapia desde os 15 anos de idade. Tem pessoas que arregalam o olho como se eu fosse assim, um fantasma, um monstro. Como assim? A psicóloga faz terapia? Fala, cara, você vai no dentista que está com dente podre? Então a sociedade precisa começar a compreender que nós temos emoções. As emoções são subjetivas, não é concreto, mas precisamos dar valor para aquilo que não tem preço, para aquilo que não é concreto. Quando nós começarmos a abrir nossos olhos para aquilo que não é visto e sentido, a sociedade vai ter menos morte, vai ter menos depressão, vai ter mais alegria de viver. Elza, esse estilo de vida nosso, hoje em dia, que você tem que é cobrado pelo trabalho, a crise econômica te pressiona muito mais ainda, aí vem os problemas pessoais, vem as dívidas, isso tudo é um conjunto de sinal verde para a depressão das pessoas hoje em dia? Sim, porque está todo mundo precisando ter nessa necessidade de possuir o melhor carro, a pessoa compra um Fusca, que é um Palio, depois uma BMW, e aí vai. O que eu preciso? Eu preciso ser feliz, ser alegre, eu preciso ser gente, eu preciso sentir, eu preciso viver. E nós entramos num capitalismo cada vez maior. É ter um melhor aparelho de telefone, é ter. E somos levados por esse avalanche de consumismo, quando nós só precisamos ser. Ser é tudo. A pessoa pode estar em Dubai, no melhor hotel, numa solidão profunda, mas pode estar feliz ali no Cai na Água, vendo o Rio Madeira, inteirinho de bicicleta.
Então, a essência está dentro, não está fora. Precisamos começar a olhar para aquilo que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor não é palpável, por isso não é valorizado. Certo. Elza, hoje, o que eu percebo é que a atual geração, às vezes é um filho, no máximo dois, e eles não são muito preparados para lidar com o não, porque acabam virando, sempre são criados como centro de tudo em casa, sempre tem tudo, e quando cresce, vê que a vida não é só de sim, se frustra muito. Isso faz sentido? Muito sentido. Eu sempre digo para os pais, frustrem seus filhos, digam não a eles, permitam que ele seja frustrado, porque ele não vai ter um mundo que vai estar à disposição dele. Nossos filhos não precisam serem mimados, eles precisam aprender a se amar, a se cuidar e a respeitar o espaço do outro. Então, frustrar os filhos, dizer não para eles, é estar educando. E ninguém merece estar vivendo com pessoas mimadas, achando que são dono do mundo, né? Então, aquela frase, quando a gente ouve muitos pais, porque eu não quero que meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. É um erro. Completamente. O maior erro dos pais é querer dar para os filhos aquilo que não tiveram. Porque se os pais conseguiram, o que eles conseguiram foi graças aos nãos, à luta que ele teve que ter para poder ser quem ele é. Tá certo. Elza, com certeza esse nosso assunto aqui daria para durar muito tempo, que aliás eu sempre gosto de falar sobre psicologia. Mas nós temos tempo aqui, eu queria deixar nossos microfones, nossas câmeras para suas considerações finais. O que eu gostaria de deixar é, antes de procurar qualquer relacionamento, relacione com você mesmo. Busque se conhecer do que você gosta, se amar, se cuidar, para depois ir para o outro. Aprenda a se autorresponsabilizar e ser a pessoa mais importante da sua vida, porque aí você vai conseguir dar importância a quem você encontrar pelo seu caminho. Qual o seu endereço? Telefone de contato? Procura nas redes sociais Reviver. Ou Elza Belotti, pode no Insta, no Face, e nós ficamos ali na Venezuela, entre Caúna e 7 de setembro. Pronto, não tem erro, tá bom? Elza, nós do Dona Vivo te agradecemos bastante por ter liberado esse tempinho para vir aqui com a gente, para conversar um pouco. Aliás, eu acho que conversar sobre os problemas da alma do ser humano é sempre bom e é sempre uma informação nova para quem está do outro lado, que fica se frustrando. E na maioria dos casos, a solução não está lá, esse bicho de sete cabeças, não é isso? Sim, a saída é só olhar para dentro. Dói, mas é o melhor ainda. E como dizer, ter paciência também, né? Sim, paciência. E você que ficou aí, eu te agradeço bastante a tua companhia. A gente deseja a você uma segunda e o resto de semana de muita luz e muita paz para você, com muita saúde, tá bom? Amanhã nós vamos estar aqui e vamos estar conversando com o presidente da Federação Espírita de Rondônia. Outro tema muito interessante. Um abraço e até amanhã.